Na quarta-feira, 11 de setembro, às 19 horas, o Cineclube Rede Cidade Coronel Pituba promoveu a exibição de 3 curtas-metragens protagonizados pelo diretor, ator e produtor cinematográfico André Ferreira. Foram exibidos os filmes A Sopra Vida e A Escuridão Humana, ambos produção do Coletivo de Cinema da Cidade e Rede Cidade de Comunicação e Cidadania TV Cidade, além de Tua Realidade, Minha Infecção, realização coletiva de cineastas da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, Ponto de Cultura Fábrica de Documentários, Ponto de Cultura Rocinha em Cena Musical, Ponto de Cultura Coep e ONG Vídeo nas Aldeias. A Sopra Vida, direção de Luiz Cláudio Daniel, é oriundo da poesia homônima de André Ferreira, inspirado em personalidades brasileiras que buscaram definições sobre a vida. A poesia nasceu da observação da pintura feita por Guilherme Cadorzi da Costa, intitulada Se a Vida é um Sopro, assopre essa vida. A pintura remete à célebre frase, A Vida é um Sopro, dita pelo ícone da arquitetura brasileira e mundial Oscar Niemeyer. O filme procura provocar o espectador, fazendo-o refletir sobre o cultivo do otimismo e da esperança, mesmo diante de barreiras que possam parecer intransponíveis. A Escuridão Humana, direção de André Ferreira, observa o comportamento social, com seus conflitos internos e pensamentos cada vez mais acelerados. Informações e bens de consumo são impostos, sem espaço para análises, emoções, sensações, presenças, escutas, vivências. Em fração de segundos toda a vida passa rápido à frente, causando um misto de realidades e confusões mentais, tendo como companhia apenas a escuridão do ser e do ambiente, restando apenas as agruras da vida. Já a Realidade, Minha Infecção, dirigido por André Ferreira, Tadeu Ribeiro, Glauber Onofre, Takuma Koikuro e Alf Barrena, reflete sobre a trajetória humana, permeada por conflitos, relações de afetuosidade e adversidade, analisando que a vida não é um plano de sequência perfeito, mas um conjunto de planos montados conforme os enfrentamentos e experiências de cada um. Após as projeções, foi realizada uma roda de conversa com o produtor cinematográfico André Ferreira e os espectadores, mediada pela cineasta Cláudia Mello. Pessoal, nós tivemos a oportunidade agora de assistir 3 curtas-metragens intensos, né? 3 curtas-metragens intensos e vamos começar pelo primeiro. André, a gente percebeu que foi feita uma leitura em cima de retalhos de obras brasileiras e internacionais, e você dizia no começo que foi um trabalho de conclusão de curso de um dos módulos da Escola de Cinema. Queria que você falasse a contextualização mediante o que vocês estavam vivendo naquela época dentro da Escola de Cinema, porque é uma experiência diferente de todas as que a gente apresentou aqui. Um trabalho de conclusão de curso da qual participaram pessoas que têm uma carreira no cinema, né? E que vocês estavam ali para entender como é que essas pessoas que têm carreira no cinema e na televisão enxergam a sétima arte. O que você tem para passar para nós dessa experiência? Bom, Cláudia, boa noite a todos presentes. Foi uma experiência interessante. Você sabe muito bem que naquela época a gente teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, participar lá da qualificação dos pontos de cultura, integrantes de pontos de cultura e entidades não governamentais, por meio do edital do MINC, né, que é do Cultura Viva. E lá tivemos a oportunidade de ter aula com grandes nomes como Rui Guerra, tivemos aula com Jordana Berg, né, montadora do Eduardo Coutinho, né, e entre outros o nosso querido Ricardo Miranda, que foi montador do Glauber Rocha. E o Ricardo, que é o nosso mestre aí nesse trabalho, ele fez uma provocação na sala de aula para saber qual era o nível de conhecimento cinematográfico da turma, né? Porque era uma turma heterogênea, formada por 26 integrantes dessas entidades, desses pontos de cultura do Brasil todo, né? Grande parte do Rio, sim. E fora isso também tinham os estudantes que
pagavam, né, o curso, gente também de todo lugar do Brasil e até do exterior tinha no curso. Então ele foi fazendo uma pesquisa assim, na prática, na hora ali, né, para saber quais eram os filmes que a gente já tinha assistido. E a partir da relação desses filmes que ele colocou na lousa, ele foi eliminando os filmes que a turma menos tinha assistido, né? Foi tirando os que mais tinha assistido e foi deixando só os que a turma tinha menos assistido. E desses filmes, que foram 4, Je vous salue Marie, que é o Ave Maria do Godard, Vício Frenético, Quanto Vale o É por Quilo do André Bianchi, né? O Assassinato do Jesse James pelo covarde Robert Ford, e tem mais um aí, né? Porque eram 4 mais o Ave Maria do Godard que ele deu. Ele deu 5 filmes pra gente, e aí em cada filme sim, das cenas de sangue, Desejo e Obsessão da Claire Denis. Filme maravilhoso, né? Eu acho que tá pra mim, tá entre os 10 melhores que eu assisti. E ele, de cada filme, ele foi extraindo situações para a gente construir uma outra obra, né? A gente tinha que fazer um filme, um curta-metragem de 4 minutos, com esse material. Então, por exemplo, no filme Desejo e Obsessão, eram só as cenas de sangue. No filme Quanto Vale o É por Quilo, que deveria ser assistido por todos os estudantes do Brasil, né, um filme que fala sobre a nossa história, ele foi só as cenas de violência. Tinha filmes que era só que tivesse o som fora de sync, trechos de filme. Ele pegou, por exemplo, de 2 minutos aos 5 minutos de Vício Frenético, né? E assim ele foi fazendo essas obstruções, né? Tanto é que você vê. E ele também deu 2 poemas russos, né? Que você escuta no começo para a gente poder trabalhar. Então nós nos reunimos na casa do Alfonso Baena, em Botafogo, e começamos a selecionar o material. E toda vez que eu assistia essas obras, via esses trechos, né, tanto lá na escola e também nesse momento que a gente discutia sobre o material, eu acabava selecionando palavras, né, e situações que depois se tornaram a poesia, né? Nessa mesma época eu também tinha assistido o filme chamado Santiago, se não me engano é do Walter Salles, ou é do irmão dele, que é um filme que ele fez sobre o mordomo da família, que na verdade é quem criou eles. E esse filme, Santiago, ele tinha o nome Santiago, Ensaio sobre o Material Bruto, sobrenome, né? Subtítulo, Ensaio sobre o Material Bruto. E vendo tanta violência nas cenas selecionadas pela gente, tanta tensão, eu falei, mas nós estamos fazendo igual o Salles, né? Nós estamos fazendo um ensaio sobre a brutalidade do material. E foi onde saiu a poesia, né? Tua realidade, minha ficção, ensaio sobre a brutalidade do material. E aí cada um dos participantes, né, que você pode ver aí, tá, além de mim, tem o Takuman Koikura. Takuman é o maior cineasta indígena do mundo, né, que já tinha uma bagagem muito forte. Tem o Glauber Onoff, que é da TV Tagarela da Rocinha. Tem o Alfonso Baena, que é um mexicano que trabalhava no Sindicato Internacional de Transportes, lá no Rio de Janeiro, né? E o Tadeu Ribeiro, que é da COEP, que é a Cooperativa Educacional de Pirenópolis. E cada um leu um trecho, leu a poesia inteira. E o Takuman sempre enroscava na questão do
infecção. Ele não falava ficção, ele falava infecção. E a gente, na primeira vez, para voltar com você consegue ler de novo, você errou aquele pedacinho. Depois a gente percebeu que, na verdade, ele não tinha errado. Se a gente fosse pensar, tudo que um faz, né, e as cenas estavam mostrando isso, tudo que você faz, o outro faz, um afeta o outro. E infecta. O comportamento da gente infecciona, infecta o outro. Se a gente faz algo bom, a gente contagia o outro. Se a gente faz algo mal, a gente também contagia o outro. Isso é uma infecção. Então, toda a nossa atitude infecta o próximo. Né? O que eu faço aqui infecta o povo cuicuro no Xingu. Infecta as pessoas que moram na Rocinha. O que eles fazem no México infecciona nós aqui no Brasil. Então, a forma da gente, no filme, a gente mudou o nome do filme, que era para ser Do Realidade Minha Ficção, virou Do Realidade Minha Infecção. Né? Foi esse trabalho. E nós apresentamos, junto com outros trabalhos, né, como conclusão de curso na Darcy Ribeiro, e depois tivemos oportunidade de exibir aqui também. Um lugar bem legal que nós exibimos foi no projeto que tinha na Praça Dr. Barbosa de Oliveira, que é o projeto lá que o Bob, o Guido Campos organizava, o Terça Sintonia, né? Que foi um debate bastante intenso a respeito disso. Ele vem com várias questões filosóficas, né? Psicológicas, procurando fazer essa reflexão, né? E é engraçado que o filme, por exemplo, Desejo e Obsessão, é um filme sobre vampiro. Né? Se você for assistir, eu não vou dar spoiler se você não assistiu. Ele é um filme de vampiro sem ter vampiro, né? O vampiro convencional. Mas toda hora tem sangue, toda hora tem alguém sendo transformado, né? Por uma mordida, que é uma situação bem instigante para a gente poder assistir esse filme. Fora os outros, né? Que discute a questão da pedofilia, né? O vício frenético, quanto vale por quilo, discute as mazelas históricas do nosso país, né? Então, a gente acho que conseguiu reunir nesses 4 minutos, sintetizar, né, os cinco obras que são obras-primas em 4 minutos. Bom, percebendo as reações do Caio, eu queria que ele falasse um pouco o que ele sentiu, porque foram coisas ali, assim, muito rápidas, que provocam sensações diversas em frações de segundo. Né? Então, o que você sentiu ao ver, né, essa obra? Boa noite. Eu fiquei meio inquieto, principalmente por um aspecto que eu queria até elogiar, que é a edição de áudio no curta, porque eu acho que adiciona muito mais essa sensação de, sabe, meio que um desespero, principalmente por causa das cenas de sangue, né, que eu imagino que seja do vício obsessão, da Cardani. E eu fiquei um pouco assustado em alguns momentos, mas é aquela coisa que é difícil de tirar o olho, sabe? E toda a composição, assim, das cenas com áudio, que pra mim, minha parte favorita é o áudio, eu acho que 2 vozes ao mesmo tempo, assim, esse tipo de coisa, assim, passando, dá uns calafrios, assim, parece voz da sua cabeça. E eu fiquei vidrado, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio assustado, pra falar a verdade. Foi basicamente isso que passou na minha cabeça quando eu assisti. Daniel, que está acostumado, né, a filmes de ficção, está acostumado a criar também, quais foram as suas impressões? Esse é um recorte, né, na verdade. E é um recorte que você pega sentimentos e emoções que mexem com a pessoa. Isso que é legal. O retrabalho em cima de obras, né?
é mais complicado você fazer um retrabalho em cima de obras, porque você tem que pegar o momento certo, o frame que mais se chama e que para você colar em outro. Isso é meio louco esse trabalho. É um tipo de trabalho que eu gosto, porque você tem a possibilidade de transformar uma obra que já é conhecida. Ao mesmo tempo você pode estragar a obra, como você também pode salientar mais ainda a vontade das pessoas verem. Então corre esse risco. Eu acho que o cineasta, ele tem essa liberdade de fazer esse trabalho mental, né? Eu acho que isso daí possibilita novas pessoas a ter interesse de ver os grandes clássicos, que muitas vezes as pessoas estão acostumadas hoje à internet, tudo rápido, e não se entra para assistir um filme de 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? Então é um jeito de chamar também. Eu acho que tudo é válido, né? Para a gente fechar essa obra e passar para a segunda obra, de que forma vocês, alunos, saíram infectados dessa obra? Eu acredito que positivamente, né? Tanto é que nós, principalmente eu, Tadeu, Tacumã, a gente tem bastante contato até hoje, né? A gente conversa sobre tudo, né? Sobre desde o comportamento humano, a questão de projetos, ações, né? Também conversamos sobre, né? Por exemplo, o nosso cineclube aqui, quando a gente foi inaugurar, eu consultei o Tadeu, né? Que já tem uma experiência lá em Pirenópolis, para saber como que era legal trabalhar a questão do cineclube e tal, né? Em relação aos elementos do filme, né? Ao material em si do filme, toda vez que a gente assiste, como o Caio falou, a gente tem uma outra visão. O Daniel também falou sobre isso, mexe com a gente. A distonia, especialmente, acaba mexendo, eu acredito. Por exemplo, eu mesmo ouvindo minha voz ali, não é a mesma de hoje, mas ouvindo a voz dos outros sobre a minha, né, aí também continua mexendo, né? E eu fico buscando na memória, a gente busca na memória esses momentos, né, de bastidores, são momentos essenciais, né? A gente sempre fala que por trás de um filme há vários outros filmes, né? E enquanto estava assistindo esse trabalho, eu lembro das tardes de sábado que a gente ia para a casa do Afonso, né? Se reunir, conversar, tomar um suco, comer um nacho, né? Nacho mexicano e um mojete, que ele até me ensinou, fiz uma vez aqui na TV, depois nunca mais, tô devendo um mojete aí, não esqueci a receita. Né, são esses momentos que ficam, né? E esses dias eu até encontrei no meu e-mail a defesa desse trabalho, né? Parece besteira, mas a gente vê que a gente fez um trabalho fluido, né? Um trabalho importante, um trabalho que a gente pode exibir ele daqui a 20, 30 anos, que a gente vai estar discutindo, né? E a gente vai estar lembrando desses amigos, desses companheiros, desses grandes nomes do cinema, como você falou, né, que nos influenciam, né? A gente perdeu o Ricardo Miranda, não faz, eu acho que 5 anos, tem menos de 5 anos, né? Mas ele continua vivo na gente, né? Continua vivo. Toda vez que a gente pensa a imagem fora da caixinha, às vezes fora do padrão televisivo, a gente pensa em destoar som da imagem, deslocar no som da imagem, ou mesmo de recortar, né, a imagem, sobrepor a outra, a gente pensa no Ricardo Miranda, né, e toda a sua provocação que ele fazia, e aí vem vários outros, né, nomes também que são importantes, né, a gente desloca muitas vezes do cinema comercial, vai para videoarte, né, vai para o cinema de guerrilha, né. Então acho que esse trabalho a gente faz aqui em Taubaté, né? O pessoal, Glauber continua fazendo lá no Rio, Tadeu em Pirenópolis,
né, formando novas pessoas, está com uma onda fora, né? O Afonso Boiano nas montagens que ele faz aí, que é espetacular, né? Bom, para não infectar o Caio, eu vou passar para ele abrir a rodada do segundo filme, né, da Escuridão Humana, porque assim, a gente tem a nossa forma de contextualizar, né, e eu acho que a gente acaba infectando o Caio quando a gente fala primeiro, então essa é tua. Eu fui pego de surpresa pelo segundo filme, pelo segundo curta, porque é uma coisa que é muito pertinente, pelo menos na minha vida. Então foi um desses filmes que eu não só assisti e parecia que eu estava vendo alguém, mas eu coloquei a minha experiência naquilo. Principalmente nessa frase, né, que a luz do fim do túnel é a luz do celular. Porque como muita gente que está passando, como muita gente que é muito ligado assim com arte, com comunidades da internet sobre isso, eu acabo sentindo que, sabe, eu passo mais tempo do que eu deveria, ou que a minha vida está moldada pelas quantidades de informação que eu recebo, sendo boa ou não. E ver uma representação de um sentimento de, sabe, sentir desolado, assim, sentir meio perturbado pela ideia do aparelhinho assim tá afetando tanto você, e você vê que, pelo menos a minha interpretação, às vezes, nossa, o filme é totalmente diferente, mas acho que pelo menos assim que tava na minha cabeça, assim, essa ideia vendo, porque eu sinto que eu passo muito tempo muito preocupado, muito, tipo, perturbado por coisas que vêm dessa busca pela informação, basicamente. E seja na internet, seja nas conversas, assim, e sempre tem um estímulo. E então foi uma coisa bem impactante, assim, principalmente por causa da visceralidade daquela edição, assim, que era bem, sabe, tava numa velocidade rápida, tinha aqueles cortes das cenas paradas, assim. Então, deixou meu coração, assim batendo, assim, muito, porque foi muito... Eu gostei demais, basicamente. Acho que é isso que eu tenho que falar, isso que eu tenho a falar. André, e assim, o start de fazer esse trabalho dessa forma, até porque foi feito num momento em que as pessoas estavam muito presas a essa caixinha, que é o celular, que foi feito durante a pandemia. Então, no momento em que todo mundo estava altamente dependente, né, de celular, computador, enfim. E foi nesse momento. Então, como é que foi esse start de trabalhar dessa forma o isolamento? Eu acho que o start, a gente tem que pensar que aqui em Taubaté, infelizmente, não existe mais um negócio chamado Festival de Curta-Metragens. Fizeram um festival de curta-metragens aqui em Taubaté, foi muito legal, fizeram 2 edições e pararam. A gente até sabe por quê, né? Mas é um pouco falta de vontade, de boa vontade aí, iniciativa de valorizar o audiovisual e o cinema taubatiano, né? Cinema regional. Só que fizeram esse festival de curta-metragem com uma regrinha que a gente está passando por ela agora, né? No edital aí. 10 dias para a gente fazer a inscrição. Abriram lá, tá, vamos fazer em 10 dias. E como vamos fazer 10 dias? O que nós vamos fazer em 10 dias? Aí tem um louco que trabalha com a gente, que ele chama o nome do Daniel, né? É porque ele não parece louco, mas é. Né? Ainda bem, porque junto com a gente fica legal a coisa. A loucura, é um consciente. A loucura é verdade. Ele falou assim, vamos fazer um filme sobre a escuridão. Maravilha, né? Já deu uma luz no fim do túnel, um filme sobre a escuridão. Agora, qual escuridão? Um filme sobre a escuridão. E foi embora. Deixou a gente aqui ao relento, né? Vamos fazer um filme sobre a escuridão. Deixou no escuro. 3 dias depois ele volta, né?
vem cá, aí peguei, sentei ele lá do meu lado lá e, porra, que escuridão é essa que você quer, né? A escuridão. Então só tínhamos uma folha em branco. O antagonismo era isso, né? Então fomos sentar e ver situações, palavras, sentimentos que remetessem à escuridão. Era amplo, né, o tema, não tinha ali um enfoque do tema, né? E em cima disso, em cima dessas palavras, eu acho que nós reunimos umas 30, né, Daniel? Acho que por aí. Aí fomos construir um conceito, um texto, né, que pudesse, de repente, a gente trabalhar e filmar, né, e aproveitar o espaço que a gente tinha, né, e tempo e espaço para poder fazer o filme. Né? E aí rodamos ele em uma manhã, né? Gravamos com o celular, né? Aí arrumamos ali os elementos cênicos, quero até aproveitar nesse filme. Não, nesse filme tem uma coisa muito forte. A touca, um artista esqueceu aqui na TV. Ele veio dar entrevista sobre o dia do rock e ele esqueceu na TV. Esse artista, eu tentei várias vezes entregar essa touca para ele. E ele nunca veio buscar. Ele passava aqui na frente, não entrava, etc. Tal, avisava. Ó. E é amigo da gente, trabalhou com a gente aqui. E não vinha buscar essa touca. Então usamos a touca no filme. O artista foi embora domingo agora. Pegou a nave espacial aí e foi tocar rock, né, em outros palcos celestiais. O nome dele chama Luiz Amadeus, um grande artista que tivemos o prazer de trabalhar juntos, ele sendo nosso técnico aqui da TV Cidade, e eu também atuei com ele lá no Papa, o Último Redentor, não estando no mesmo set, né, mas estamos na mesma obra, que foi feito lá pelo Claude Anthony, um trabalho muito bacana também, em que ele protagoniza junto com o Claude, né, faz toda a trilha sonora. Então, além de músico, produtor cultural, né, o cara também é um grande ator e foi embora aos 53 anos. E a touca é dele, a touca tá aí com a gente, eu não sei nem onde tá mais a touca. Mas hoje, por exemplo, assistindo esse filme, dá uma emoção na gente, dá um significado, ele continua vivo ali, né? Poderia ser ele interpretando isso, né? Mas ele está ali. O elemento que o identificava ficou, né? E arrumamos os relógios lá. Né? O relógio tem até o antagonismo dessa coisa da gente ter o compromisso, ter o tempo, né, cronológico, nos cobrando tudo, né, a todo momento, né, e o outro tempo, né, que é o tempo da vida, que a gente não sabe, que é o Cronos, né, em cima disso. E aí vem o Daniel, né, com a experiência dele com luz, com som, e aí eu acho que a questão da edição também, que você falou, cara, muito importante, que o Daniel também entrou para esse lado da montagem e edição. Ele buscou, eu mesmo me surpreendi quando ouvi, né, principalmente, a construção sonora que o Daniel fez. Eu acho que ele pode falar melhor, porque até eu gostaria de saber mais detalhes, porque tem coisas que ele não revelou ali até agora. É interessante o seguinte, que a escuridão humana, a direção é do Dedé, e era para o Dedé fazer a montagem. E o Assopre Vida, eu que faria a montagem e a direção seria minha. Só que daí o que aconteceu, não sei o que deu, né, Dedé? Que eu peguei e levei o arquivo da escuridão, falei, já tá aqui mesmo, já editou, então eu fiz o trabalho do Dedé e o Dedé fez o meu trabalho. Então, é interessante, isso aí é coisa de bastidores, né? Daí, como eu estava com material bruto lá, eu fiz essa construção da própria narrativa, porque é difícil você trabalhar com poucos elementos e fazer muito do pouco elemento.
Então você tem que exercitar essa coisa de você aproveitar o máximo do material. Como tinha pouco material que a gente gravou, né? Deu o que? 4 minutos e pouco, eu não queria perder nada do material. E o que precisava ainda eu fiz planos do próprio material. Então tem coisas que são repetidas, mas é de coisa mesmo, para poder mexer com as pessoas, para elas verem que as várias faces podem ser tanto no audiovisual como na fotografia. Ela vai ter um sentimento diferenciado. Quando ela vê uma imagem estática, chama mais atenção do que uma imagem em movimento. E isso é uma provocação que eu gosto de fazer. E o som, eu sempre gostei de trabalhar o som. Sempre tem qualquer trabalho que você pegue que eu participei, sempre tem alguma coisa tem uma sacanagem dentro, que é para poder chamar a atenção das pessoas. Cada um tem o seu estilo de trabalho, mas tem elementos que eu sempre uso dentro dos meus trabalhos para poder mostrar minha marca. Então, desde o teatro tem também os elementos que eu uso, e tanto quando faço também bonecos também, eu tenho essa coisa de deixar que as pessoas procurem e achem a identificar aquele detalhe. Passando para a terceira obra. Deixa eu só responder uma coisinha que eu vi. Você fez a questão, né, com a questão pandêmica, né? Ele ganhou força esse trabalho com isso, né? Porque a gente vê que as pessoas, como o Daniel falou, a imagem estática, né? As pessoas ainda estão naquela letargia, muita gente ainda não saiu da clausura, né? Não saiu do recolhimento, né? Às vezes ela está indo para a rua, mas o comportamento dela ainda é de uma pessoa que está recolhida, com medo de que chegue aí algo tão assombroso quanto foi a pandemia do Covid, né? O que será que vem? As pessoas estão com o pé atrás. E aí, aproveitando o que o Caio falou ali da questão do celular, que passa muito tempo, né? É até antagônico, né? Porque a luz no fim do túnel é a do celular. Só que essa luz, ela pode te levar para a ruína. Ela pode te levar para a escuridão. Ela pode te jogar lá na caverna do Platão. É complicado. Hoje as pessoas não estão sabendo mais dosar o uso do celular, né? A gente vê quantas ações acontecendo presenciais e ainda a gente não vê aquele público que tinha antes, chegando, participando. Sentindo a emoção. Porque a pessoa, às vezes você tem mais curtidas na postagem sobre algo que foi feito do que presença. Né? A gente tem visto isso, a gente vai fazer sessão de cinema, tem 20, 30 pessoas que participou e tem 100 e poucas curtidas. E as pessoas estão olhando aquela luzinha do celular lá para dar curtida. Entendendo? E isso daí, até que ponto isso é legal, até que ponto isso vai ajudar a humanidade a evoluir. Muita coisa aproxima a gente, o celular aproxima. Uma pessoa, hoje mesmo, nós tivemos 2 reações de pessoas, uma pessoa de Araçatuba falando do nosso trabalho que acompanha, bacana. Né? Outra pessoa do litoral, bacana. Né? Mas e aí? Né? E a presença, o aplauso, né? A conversa que nós estamos tendo agora aqui. Isso está ficando difícil. Falando de pessoas que acompanham, é interessante, né? E o Luiz Amadeus tem a ver com isso também, né? Ali, prestando as últimas homenagens para o Luiz Amadeus, uma pessoa que eu vou falar, nós também amigos, então uma pessoa que curte muito a gente, acompanha nosso trabalho de cinema e diz que acompanha, né? Então isso também foi um negócio, né? Uma pessoa que vem, falou, quero acompanho, qualquer hora eu passo lá para ver. Venha. Que venha, será muitíssimo bem recebido. E falando em antagonismo, eu acho que eu quero saber se você concorda comigo, principalmente sendo vocês dois as pessoas que produziram a terceira obra também, se o grau de antagonismo que tem da terceira obra com a segunda. Porque você fala de uma situação na primeira, na segunda e uma situação na terceira,
que são dois produtores trabalhando juntos, né, dentro de uma proposta semelhante, porém antagônica. Como é que foi isso? Então, a própria obra é antagônica, porque a poesia surgiu antes da pandemia também. E a obra surgiu depois da pandemia. Então a poesia é algo para cima, para incentivar as pessoas, né? Quando eu vi lá o Guilherme Codazzi da Costa, que é o redator lá do jornal Gazeta, até um abraço pro Guilherme, ele fez um desenho, né? Bacana, desenhou uma menininha assim, soprando um balão, né? E aí escreveu: se a vida sopra essa vida, né? E a gente conhece lá o velho comunista, né? O Oscar Niemeyer, que eternizou a frase: a vida é um sopro, né? O sopro dele foi longo, ele viveu mais de 100 anos, né? Perto do que a gente está acostumado com a expectativa de vida. Então, me veio essas duas frases e eu acabei fazendo essa poesia de incentivo, né? De fazer as pessoas enxergar o melhor da vida, a beleza, né, que existe a cada momento, a cada segundo, mesmo às vezes nas coisas que tem algum tipo de atribulação. Às vezes a lição que a gente tira, né, dos obstáculos que a gente enfrenta, ela é algo muito poético, algo muito proveitoso, né? Uma conquista, por exemplo, que a gente possa ter para comprar uma casa, né? Por exemplo, às vezes vem tanto sofrimento de trabalho, né? Horas sem dormir, né? Então, essa coisa, vamos assoprar, vamos para frente. Só que daí fomos fazer o filme também aí dentro da questão do festival, né? Vamos fazer um filme para participar do festival de curtas-metragens Taubaté, e nesse prazo exíguo, né? E aproveitamos a poesia, e aí já era pós-pandemia, né? Quase final da pandemia aí, a gente já tinha passado algo. E aí tínhamos aí um cachê bacana, né? Compramos um saco de bexiga para soprar. Que esse filme gastou 10 reais, acho que gastou menos de 10 reais. O orçamento da obra, tá? Só que tem um diretor Sacana. vou colocar numa fala assim, que ele fez o ator assoprar quase todo o saco de balão. 50 balões. Entendeu? E isso foi ficando angustiante, foi ficando sufocante, foi ficando cada vez mais sem ar, né? A ponto da gente ficar alterado, acho que a pressão, tudo, né? Quase desmaiar. E essa poesia que era para frente passou a representar algo que a gente está vivendo, né? Essa saída desse período que nós vivemos com máscara, que nós vivemos sem poder aproximar um do outro, né? Então, olha que antagonismo. Ela é antagônica dentro da própria construção, e aí que em relação à segunda obra, ela é antagônica nesse sentido da gente refletir sobre essa questão de, mesmo a gente tendo essa dificuldade de respirar, essa dificuldade de nos relacionarmos como antigamente, agora dentro do famoso novo normal, a gente tem que seguir em frente, né? Aquela coisa, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Continua, segue em frente, né? Mesmo você tendo aí as taquicardias da vida, tendo que pegar as bombinhas, né? Para poder seguir, a gente está seguindo. Então, ela tem essa antagonia entre a escuridão humana, né? Tanto é que você vê que os balões são brancos, né? Você consegue enxergar a luz ali no personagem, até as gotas de suor, né? Que brilham ali, diferente da outra que está naquela caverna, aquela coisa angustiante, comprimida, né? O Daniel nos paga depois. Bom, essa obra, ela tirou um sorriso do Caio em alguns momentos que eu tive a oportunidade de capturar. Então, Caio, fala pra gente, né, o que te passou de
emoção, entendimento dessa terceira obra? Diga-se de passagem, das três, a minha preferida, o terceiro. E eu fiquei com... Eu dei um sorriso na hora que ele começou como fala? Soprando o balão. Porque foi um pouco inesperado, tipo, claro, inesperado por causa do título e tudo, mas foi uma representação, né? Não sei que palavra exata usar, metáfora. Uma representação do texto com um balão e tá soprando, assim, ele fazia, tipo, todo sentido e foi, tipo, sabe, foi criativo, assim, fiquei bem animado. Só que daí, depois, foi o total contrário, que é quando começou aquela edição frenética, que eu ia até fazer duas perguntas, né, sobre, que é... Primeiro eu vou falar, depois eu falo das perguntas, pra poder passar o microfone, mas... Uma coisa que eu notei também é que você falou dessa relação antagônica. Parece que o segundo curta, ele é mais sobre sentimentos reprimidos, e esse terceiro curta é sobre o que acontece quando eles vazam, sabe? Quando eles, pode-se dizer, estoura, né? E dá pra ver, assim, são bons filmes pra ver em sequência, com certeza. E duas dúvidas que eu tinha sobre a gravação, como que foi organizado o local, principalmente o notável, assim, o destaque, que é o ângulo girando, assim, por cima de você. E eu queria saber como é que... Quando eu vi, eu achei que era o mesmo balão estourando com ângulos diferentes. Só que daí foi no 15º ângulo, eu fiquei, nossa, quantas câmeras eles usaram pra gravar isso. E daí eu queria saber até sobre isso de novo. Mas você já falou um pouco, mas eu queria saber se isso impactou um pouco, esse impacto da experiência pra você, sabe? Porque não é só um filme de você estourou um balão, foi uma coisa assim pesada, né? Que nem você falou, cansa, né? Ficar fazendo aquilo. Então eu queria saber sobre esse processo assim, de criação da cena de como tava assim, a sala, o ambiente que foi gravado. E sobre que emoções assim, que causaram assim, durante a gravação. Isso teve uma alteração na sua interpretação do texto, até de rever, assim, né? E ver você suando, assim, depois de estourar, sei lá quantos balões. Eu falei pra você que o orçamento foi perto de R$10, né? Mas como a gente tem amigo, nós emprestamos equipamento do ZTAV, da Cinemateca Brasileira e até de Hollywood. É uma brincadeira, né? Quem vai poder revelar pra você... Revela ou não revela? Revela. Vai ser o Luiz Cláudio Daniel. É ele que vai dizer pra você como foi feito, foi pensado. Porque nem eu pensaria ser a forma que ele usou, entendeu? Que foi produzido no estúdio aqui. E a gente tinha só um bocal de ponto de luz. É uma lâmpada halogênica que tem aqui guardada aqui, que é o nosso coringa. Então, tanto para as duas produções a gente usou o mesmo recurso de luz. Só os ângulos que mudam para poder buscar o efeito. Um é mais avermelhado e o outro é branco, né? Você vê que é uma luz neutra. É uma luz dura ao mesmo tempo. E ali a gente precisou assim, um recurso muito caro, foi um barbante, um cabide e um celular colado no cabide e que Deus... Fita crepe, porque o fita crepe é essencial na produção. E aí estava o seguinte, ou você perde o celular ou você produz. Então eu fico na segunda hipótese, produzir, se perder o celular é consequência. Mas essas coisas que a gente tem que usar a criatividade, porque o orçamento era muito alto. E eu precisava usar todo aquele recurso, né? Queimar até o último centavo. Então, coloquei o Dedé ali, debaixo daquela parafernália que nós montamos, e falei assim, ó, sua obrigação é encher o balão. Vai enchendo o balão. E é onde você parece que tem multicâmeras, né? Essa sensação, você viu que depois tem um contracírculo? Sim. Que depois volta tudo aquilo, porque... É engraçado que as coisas acontecem e a gente nem planeja, né? Porque esse daí era eu que faria a edição dele.
E o Dedé que fez. E o Dedé colocou a música sobre encomenda, entendeu? Porque ela casou muito certo em cima da rotação daquele do círculo infinito, do círculo contraditório, que é o círculo da vida. Ao mesmo tempo que é o 8, você tem sempre aquela jogada, né? E chega um certo ponto da sua vida que ela pode inverter. Ela trabalha contra círculo, né? E casou. O Dedé teve muito bom gosto de escolher. Praticamente virou uma ópera, né? Então, essas coisas que a gente tem que ter a liberdade de trabalhar, de você experimentar sem críticas. Vamos fazer, vamos ver o que dá e depois vamos ver o experimento como fica. É isso. Bom, eu acho que vou deixar para o André fazer aqui as últimas falas dele a respeito da obra. Se você tiver mais pergunta, você faça e a gente pode passar para a pipoca ali do lado. Eu acho que só a questão que ele levantou da simbologia do balão, né? Todos nós temos o nosso próprio balão e o nosso balão não dura o mesmo tempo um do outro, né? Assim como a nossa vida, tem gente que nasce 5 minutos depois morreu, né? Você viu ali, teve balão que mal enchi já estourou, teve balão que foi difícil estourar, né? Suou. Teve realmente que suar, né? Até apertar o balão para poder ele estourar, né? Como o Neymar, por exemplo, o balãozinho dele durou 100 anos aí, né? Então isso é a vida da gente, né? A vida da gente pode ser representada por esse balão, né? Todos nós ganhamos ali uma oportunidade de vida, né? Se você assoprar muito, você vai rápido. Se você assoprar pouco, você não vai. E a forma que você assopra, exatamente, tem isso, né? É o que você faz na sua vida. Ali é um simbolo. Né? Se você quiser, por exemplo, viver freneticamente, né? Seu balão estoura logo. Seu balão pode estourar logo, a chance de estourar logo é maior, né? Como também se você viver lentamente, esse balão pode nem encher, você passa a vida toda aí, ele não encheu, e você não deixou nada também, né? Você não deixou nem o estouro, né? Para que chamasse a atenção das outras pessoas. Olha, alguém viveu aí, acabou de estourar, né? Acabou de partir dessa para outra na nave espacial, como foi o nosso querido amigo aí. Então acho que é isso, a simbologia do balão ela é muito forte, né? E realmente ela dialoga, né, com a pintura do Guilherme, né, e com o Neymar. Acho que conseguimos fazer uma tríade aí bacana, né? E fora aí o cabide, né? O cabide, o barbante e o celular. São 3 elementos também interessantes, né? Que ajudaram a fazer essa composição. Eu queria só completar essa questão do processo criativo, principalmente na parte técnica, né? Porque são pessoas diferentes que trabalham juntas e cada uma cria a seu modo. Você esteve aqui quando passou o monólogo do Ser Louco? Não. Não esteve? No monólogo do Ser Louco, o personagem principal também gira sobre o próprio eixo. Mas foi uma maneira completamente diferente de fazer. Não conta para vocês. Eu não vou contar para você poder assistir. Foi feito também essa questão do girar, inclusive em várias rotações, e foi um outro processo. Então eu não vou te dar esse spoiler, né? Você vai assistir o monólogo para você ver esse giro, e depois que você assistir esse giro aí, um dos 3 aqui conta, né? Como é que você faz de formas diferentes para dar um efeito diferente a mesma coisa, que é o giro do eixo, né? Então eu vi que você é bastante apegado em como é que as coisas funcionam. Você deve ter sido aquela criança que destruiu o carrinho para saber o que tinha dentro. Eu vejo esse perfil em você, então é bacana você assistir, né, essas coisas. E o legal, Caio, do cinema independente, do baixíssimo, quase nada orçamento, é que obriga você a pensar em alternativas inusitadas para fazer as coisas,
e fica muito legal. Então é uma das ideias também de exibir essas coisas, né? Às vezes as pessoas, uma vez não, foi essa semana, uma pessoa questionou, falou, nossa, mas vocês passam lá no Cineclube só coisas de vocês? Não, a gente passa de todo mundo. Mas a gente procura mostrar com as nossas, para as pessoas, que é possível fazer. É possível fazer com uma caneta. Com uma caneta você faz um filme. É possível fazer com o que você tem, como eles falaram, fazer com cabide, fazer com barbante, fazer com celular, fazer com outras coisas. É possível. Por quê? Quem é que tem dinheiro para investir no cinema hoje? Né? Então, nesse sentido de provocar mesmo, caramba, ele fez com cabide um celular, então eu também posso fazer coisas bacanas com uma lanterna. Aliás, nós fizemos um curso de cinema no Sesc que o professor de luz só levou lanterna, você lembra? O professor de luz levou lanterna do Xing Ling mesmo, que você compra em loja chinesa, que você compra em R$1,99. Você pode fazer a iluminação de um filme com lanterninhas. O monólogo também, a iluminação da caverna foi feita com lanternas, né, André? Então, assim, é mostrar que é possível fazer com que você tem. Eu não vou fazer porque, puxa, eu não tenho uma câmera, eu não tenho uma luz, eu não tenho um suporte, eu não tenho alguma coisa para fazer um traveling, porque as pessoas veem, né, os bastidores dos cinemas aí com traveling, com isso. Poxa, como é que eu vou fazer a imagem andar porque eu não tenho um traveling? Quanto custa um traveling? Eu não tenho steadicam, eu não tenho grua, eu não tenho drone. Quanta coisa aérea a gente fez, o drone era o próprio braço. Então, quer dizer, é um pouco disso também, é para estimular, porque a produção está aí, ela pode ser feita quando você tem na mão. Né? E saem coisas muito bacanas quando você tem na mão. É um pouco disso. Eu vou deixar aqui com o autor das obras, os autores, né, das obras, autor e direção, fecharem o papo. Eu acho que só agradecer, né, Cláudia, a gente ter a oportunidade de exibir, apresentar a comunidade, né, dentro do nosso cineclube. Também está trazendo produtores, né, como o próprio Caio já exibiu o filme dele aqui, muito bacana, o Velho Departamento, né, e que mexeu com a gente. A gente nunca mais viu o metal com os mesmos olhos, né? Tem várias lendas lá que a gente precisa tirar para fora. E o recado, acho que maior, é a hora que se produzir, mesmo tendo a limitação de recursos, né? E às vezes de equipamentos, a gente sempre pôr o nosso conhecimento à prova. Né? Esse filme remete a quem? Esse trabalho que você está fazendo, você construiu, qual é a sua referência? É filosofia, é psicologia, é um escritor da nossa cidade, é algo que você ouviu lá atrás, de alguém contando uma história, né? É você ter essa base. Então a busca do conhecimento, ela é muito importante para a gente. Porque a hora que surgir uma ideia, né, como foi o caso da escuridão, a escuridão. Aí você vai buscar as referências. A psicologia diz isso, a filosofia diz aquilo, a antropologia diz outra coisa. Dá pra gente juntar tudo num caldeirão e fazer uma obra? Não, então, ler, né, estudar, ouvir música, né? Acho que nunca é demais. A gente sempre tem que ter essas fontes de inspiração. Porque na hora que a gente transpirar e fazer e externizar o que temos aqui dentro da gente, saem obras interessantes. Eu acho que tudo que se produz hoje em dia é interessante, que a gente está registrando aquele momento. E eu acho que é importante isso, nem que seja no curta, no longa-metragem, no média-metragem, para deixar para as futuras gerações o que a gente está passando naquele momento. Assim como os cineastas fizeram lá atrás, que a gente tem as referências. Então a gente tem que aproveitar tudo isso hoje em dia e produzir. Vamos produzir, que eu acho que a gente
deixe um legado para quem vir depois, porque senão a gente leva tudo embora e não fica nada. Boa noite, obrigado então. Obrigado, Caio, por você ter vindo. Né? E esperamos você na próxima, porque você tem umas ideias bacanas também, a gente gosta de te ouvir. Não esqueça de agradecer, viu? E aqui, olha, esse trabalho, né, ele é um fomento do Estado, né? Então aqui nós estamos fazendo o SIC por força das leis de incentivo do governo do Estado, né, o PROAC. E aqui as produtoras, né, aqui nós somos 3 produtoras independentes sob o guarda-chuva da TV Cidade, então é a Alfa Produções, a Caipira Filmes, o Projeto Quilometrarte, Felício Neto, que é nosso parceiro também é produtor audiovisual. Esperamos qualquer hora poder exibir uma das suas obras, viu, Felício? Estamos sob o guarda-chuva da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, né, e com o fomento do governo do Estado. Isso é muito importante para nós. E daí também um incentivo para você buscar fomento para as suas obras. A atividade fez parte do calendário do projeto SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, viabilizado pela Secretaria de Cultura, Economia Criativa da Prefeitura de Taubaté, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal. A produção é da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania TV Cidade de Taubaté, com coprodução do Coletivo de Cinema da Cidade, Alfa Produções, Quilometrarte, Felício Neto, Caipira Filmes e Escola de Mídia Comunitária. Para mais informações sobre o SIC, acesse @TV Cidade Oficial, @TV Cidade Taubaté, @TV Cidade RC e @Coletivo de Cinema da Cidade.